Londres, abril 1847. A chuva da noite tamborilava contra os vidros da mansão Cavendish, combinando o ritmo do coração acelerado de Helena enquanto ela olhava para o documento diante dela. A luz da vela tremeluzia sobre o pergaminho, iluminando a caligrafia elegante que para sempre alteraria seu destino. Você entende os termos, senhorita Cavendish? A voz do advogado cortou o silêncio tenso do escritório de seu pai. Helena Cavendish levantou sua cabeça dourada, seus olhos azuis refletindo tanto resignação quanto resolução. Aos 22, ela uma vez imaginou um futuro diferente para si mesma, um preenchido com amor e possibilidade. Agora ela via apenas dever. Eu entendo, Sr. Holloway. Sua voz permaneceu firme apesar da tempestade dentro dela. O acordo é claro. Através da escrivaninha de Mogno, seu pai, Lord William Cavendish, evitou seu olhar. Uma vez um homem orgulhoso e próspero, ele havia sido reduzido a sombras e sussurros. Seus ombros curvados sob o peso da ruína financeira iminente. As dívidas de jogo, os investimentos falhos, as propriedades hipotecadas. Tudo isso havia culminado neste momento. Helena, ele começou, sua voz quebrando levemente. Se houvesse qualquer outro jeito. Não há, ela respondeu mais asperamente do que pretendido. Suavizando seu tom, ela adicionou. Eu fiz minha escolha, pai. A verdade pairava não dita entre eles. Não havia escolha. Não realmente. Não quando credores circulavam como abutres e suas irmãs mais novas enfrentavam um futuro sem dotes ou perspectivas. Não quando o nome Cavendish, centenário e outrora respeitado, balançava no precipício da desgraça. A porta do escritório abriu sem aviso, e Helena sentiu o ar mudar mesmo antes de ela se virar para encarar o recém-chegado. Arthur Wellesley, o sexto duque de Thornfield, entrou na sala com o passo confiante de um homem acostumado a comandar a tensão. Alto e imponente em seu casaco preto perfeitamente ajustado, ele observou a cena com desapego frio. Aos 35, seu rosto exibia as feições afiadas e bonitas da criação aristocrática, endurecidas pela experiência e autoridade. Sua graça, o advogado gaguejou, levantando-se rapidamente. O duque o cumprimentou com um leve aceno, antes que seu olhar se fixasse em Helena. Seus olhos cinzentos como neblina de inverno não revelaram nada enquanto a avaliavam. Senhorita Cavendish. Sua voz era profunda, controlada e totalmente desprovida de calor. Eu confio que os arranjos encontram sua aprovação. Helena permaneceu de pé, determinada a encarar seu futuro marido como um igual, embora a sociedade nunca os visse como tal. Sim, sua graça. Excelente. Ele se aproximou da escrivaninha, removendo suas luvas com precisão deliberada. Então, vamos concluir este negócio. Negócio. Isso era tudo o que era para ele. Uma transação. A compra de uma noiva para provê-lo de herdeiros e posição social. Em troca, a família Cavendish receberia fundos suficientes para quitar suas dívidas e manter sua posição na sociedade. O duque pegou a caneta oferecida pelo advogado e assinou seu nome com um floreio. Quando ele estendeu a caneta para Helena, seus dedos roçaram brevemente. Ela suprimiu um arrepio ao contato, pegando a caneta e assinando seu próprio nome abaixo do dele. Arthur Wellesley, Helena Cavendish. 2 nomes ligados no papel, logo a serem unidos em uma união que nada tinha a ver com afeto e tudo a ver com necessidade. O casamento acontecerá em 3 semanas a partir de hoje, o duque anunciou, dirigindo-se a seu pai em vez de a ela. Eu organizei tudo em St. George's. O anúncio aparecerá nos jornais de amanhã. Lord Cavendish acenou agradecido. Sua generosidade nos honra, sua graça. É um arranjo mutuamente benéfico. O duque respondeu uniformemente, finalmente voltando sua atenção para Helena. Eu enviarei uma carruagem para você amanhã à tarde, senhorita Cavendish.
Há assuntos que devemos discutir sobre suas futuras responsabilidades como duquesa. Helena arrepiou-se com seu tom, mas manteve sua compostura. Claro, sua graça. Como se sentindo seu desprazer, o canto de sua boca levantou ligeiramente, não exatamente um sorriso, mas algo parecido com diversão. Até amanhã, então, com uma reverência formal a seu pai e um aceno mal perceptível para ela, o Duque de Thornfield partiu tão abruptamente quanto havia chegado, deixando para trás o cheiro de sândalo e o peso opressor da nova realidade de Helena. Quando a porta se fechou, seu pai desabou em sua cadeira, alívio inundando suas feições. Está feito, ele sussurrou. Estamos salvos. Lelanena virou-se para a janela, observando a carruagem do duque desaparecer na noite chuvosa de Londres. Sim, ela respondeu suavemente. Mas a que custo? Na tarde seguinte, Helena estava sentada na opulenta sala de visitas da Wellesley House, a residência londrina do duque. Diferente da elegância desvanecida de sua casa de família, tudo aqui falava de riqueza e poder, dos pisos de mármore brilhantes às obras de arte inestimáveis adornando as paredes. Sua graça a receberá agora, senhorita Cavendish, anunciou o mordomo, sua postura tão rígida quanto seu tom. Helena o seguiu pelo grande corredor, seus passos ecoando contra o mármore. O escritório do duque era um domínio masculino de madeira escura e couro com estantes imponentes e uma escrivaninha enorme posicionada diante de altas janelas com vista para os jardins. Arthur estava de costas para ela, olhando para os terrenos meticulosamente mantidos. Sem se virar, ele falou. Deixe-nos, Phillips. O mordomo fez uma reverência e recuou, fechando as pesadas portas atrás dele. Por favor, sente-se. O duque gesticulou para uma cadeira em frente à sua escrivaninha. Enquanto ele finalmente se virou para encará-la, Helena obedeceu, arrumando suas saias azul claras cuidadosamente. Ela não mostraria medo ou incerteza, não importa quão intimidante ela achasse este homem, que logo seria seu marido. Chá, ele ofereceu, surpreendendo-a com esta pequena cortesia. Sim, obrigada. Ele serviu de um serviço de prata ele mesmo, em vez de chamar um servo, outro gesto inesperado. Enquanto ele lhe entregava a delicada xícara de porcelana, seus dedos roçaram novamente, e Helena notou uma tensão momentânea em sua mandíbula. Tomando seu próprio assento, o duque a observou com aquela mesma expressão inescrutável. Acredito que devemos estabelecer certos entendimentos antes de nosso casamento, senhorita Cavendish. Eu concordaria, sua graça, Arthur. Ele a corrigiu. Se vamos nos casar, você deve usar meu nome de batismo, pelo menos em particular. Então você deve me chamar de Helena, ela respondeu, levantando o queixo ligeiramente. Algo brilhou em seus olhos. Aprovação, talvez antes que desaparecesse atrás de sua máscara de indiferença. Muito bem, Helena. Ele se recostou em sua cadeira. Nosso arranjo é, como ambos entendemos, um de benefício mútuo. Eu preciso de uma duquesa e herdeiros. Sua família precisa de salvação financeira. Estes termos são claros e não precisam ser obscurecidos por pretensão. Sua franqueza, embora chocante, foi estranhamente refrescante depois de semanas de conversas veladas e ficções polidas. Eu aprecio sua franqueza, Arthur. Eu sempre achei a honestidade mais eficiente do que o sentimentalismo, ele respondeu. Após o casamento, você assumirá todos os deveres da duquesa de Thornfield. Você gerenciará as casas, supervisionará os servos, comparecerá e sediará funções sociais apropriadas. E com o tempo terá filhos para continuar minha linhagem. Helena sentiu suas bochechas esquentarem à sua menção clínica de filhos, mas manteve sua compostura. E quanto aos seus deveres para comigo? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Explique. Se eu devo cumprir minhas obrigações, eu espero que você cumpra as suas também. Eu posso estar entrando neste casamento por necessidade,
mas não serei tratada meramente como uma aquisição. Arthur a estudou por um longo momento, e Helena temeu ter exagerado. Então, inesperadamente, ele inclinou a cabeça ligeiramente. Justo o suficiente. Você terá meu nome, minha proteção, meu respeito e minha fidelidade. Você e quaisquer filhos que possamos ter não desejarão nada. Suas irmãs receberão dotes generosos e as dívidas de seu pai serão pagas na íntegra. Ele pausou, sua expressão endurecendo quase imperceptivelmente. O que eu não posso oferecer é o apego romântico que as jovens costumam esperar do casamento. Meu primeiro casamento me curou de tais ilusões. Elela Nena tinha ouvido sussurros sobre o breve e desastroso primeiro casamento do Duque com Lady Caroline Somerset, que teria o traído com seu amigo mais próximo antes de morrer em um acidente de cavalo 7 anos antes. O escândalo havia sido substancial, mesmo para os padrões de Londres. Eu não espero romance, Sua Graça, Arthur, ela emendou, mas eu esperaria por respeito e talvez com o tempo amizade. Respeito você terá, ele respondeu uniformemente. A amizade resta a ser vista. Ele se levantou e foi pegar uma pequena caixa de um armário. Voltando para sua escrivaninha, ele a colocou diante dela. Isso pertence à duquesa de Thornfield. Será seu após a cerimônia. Elela Nena abriu a caixa para encontrar um magnífico anel de safira e diamante, o anel ducal que adornara a mão de cada duquesa de Thornfield por gerações. É lindo, ela murmurou, fechando a caixa cuidadosamente. É também simbólico, Arthur disse. Uma vez que você o usa, você se torna parte de uma linhagem que se estende por séculos. O nome Wellesley carrega expectativas. Elela Nena, eu confio que você entende isso. Eu entendo. Ele acenou, aparentemente satisfeito. As costureiras chegarão amanhã para começar a trabalhar em seu enxoval. Eu tomei a liberdade de organizar tudo. Isso é muito, Helena procurou a palavra certa. Eficiente. Pela primeira vez, algo parecido com um sorriso genuíno brilhou em seu rosto. Eu não sou nada se não for eficiente. Quando a reunião deles terminou e Helena se preparou para partir, Arthur a acompanhou até o salão de entrada. Na porta, ele hesitou, então disse, mais uma coisa, Helena. Depois que nos casarmos, você residirá principalmente na abadia de Wellesley, em Hampshire. A sociedade londrina pode ser indelicada com novas duquesas, particularmente aquelas cujos casamentos são arranjados, como o nosso tem sido. A implicação era clara. Ele pretendia protegê-la de fofocas e escrutínio, mantendo-a longe de Londres. Embora parte dela apreciasse a consideração, outra parte se irritou por ser escondida como algo vergonhoso. Não tenho medo da sociedade londrina, Arthur. Talvez você devesse ter, ele respondeu enigmaticamente. No entanto, voltaremos para a temporada. Até lá, você estará estabelecida como minha duquesa e certos ajustes terão sido feitos. Antes que ela pudesse questionar seu significado, ele fez uma reverência formal e a ajudou a entrar na carruagem que esperava. Enquanto o veículo se afastava da Wellesley House, Helena não pôde deixar de se perguntar que tipo de homem ela realmente estava concordando em se casar e se a máscara de fria indiferença que ele apresentava ao mundo escondia algo mais complexo por baixo. O casamento do Duque de Thornfield e da senhorita Elela Nena Candish ocorreu exatamente como planejado. Um evento luxuoso, mas sombrio em St. George's, Hanover Square, com a presença da nata da sociedade londrina. Elela Nena desfilou pelo corredor em seda marfim e renda de Honiton, seus cabelos dourados adornados com flores de laranjeira e diamantes da família, parecendo em cada centímetro a noiva aristocrática. Se observadores notaram a expressão solene da noiva, ou a maneira distante do noivo enquanto trocavam votos, tais observações permaneceram discretamente sussurradas atrás de mãos enluvadas.
A união do duque rico e poderoso com a filha de uma família antiga, mas financeiramente diminuída, surpreendeu poucos. Tais alianças eram a espinha dorsal da sociedade aristocrática. 3 semanas após o casamento, Eléla encontrou-se de pé à janela de sua sala de estar particular na abadia de Wellesley, observando a chuva de primavera varrer os vastos jardins. A antiga propriedade, com suas paredes de pedra cinzenta e séculos de história, seria seu lar agora. No entanto, ainda parecia estrangeira, assim como seu novo título e identidade como Duquesa de Thornfield. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", ela chamou, virando-se da janela. Senhora Henderson, a governanta que servira a família Wellesley por mais de 30 anos, entrou na sala e fez uma reverência. Sua graça solicita sua presença na biblioteca." Helena acenou com a cabeça, alisando as dobras de seu vestido de dia esmeralda. "Obrigada, senhora Henderson. Irei a ele agora." Enquanto ela seguia pela longa galeria forrada com retratos ancestrais, Helena não pôde deixar de sentir o peso de seus olhares pintados. Gerações de mulheres Wellesley que a precederam, cada uma nascida para o papel que ela agora lutava para habitar. As últimas 3 semanas foram uma dança cuidadosa de polidez entre ela e Arthur. Eles tomavam café da manhã separadamente, jantavam juntos formalmente à noite e se recolhiam a aposentos separados à noite. O casamento permaneceu não consumado, um fato que tanto aliviava quanto intrigava Eléla. Arthur a tratava com cortesia infalível, mas mantinha uma distância emocional que parecia intransponível. Ela o encontrou na biblioteca, sentado à sua escrivaninha, cercado por correspondência e livros de contas. A luz da tarde filtrava-se pelas altas janelas, capturando o prateado em suas têmporas, a única indicação de idade em sua aparência de outra forma vigorosa. "Deseja me ver, Arthur?" ela perguntou da soleira da porta. Ele olhou para cima, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente ao vê-la. "Sim, Eléla, por favor, entre." Deixando seus papéis de lado, ele gesticulou para uma cadeira perto da escrivaninha. "Tive notícias de Londres. Lady Petton está organizando seu baile anual de meio de verão em 3 semanas. Espera-se que compareçamos." Eléla sentiu um misto de excitação e apreensão. "Voltaremos a Londres." "Brevemente", ele confirmou. "Seria notado se estivéssemos ausentes, particularmente tão cedo após nosso casamento. A especulação é inútil. A consideração prática por trás de sua decisão era clara." No entanto, Helena não pôde deixar de sentir que havia mais do que obrigação social. "Há algo específico sobre este baile que a preocupa?" O olhar de Arthur se aguçou. Em seu curto tempo juntos, ela notara sua surpresa sempre que percebia mais do que ele pretendia revelar. "Você é perceptiva", ele reconheceu. "Lady Petton é uma figura significativa na sociedade, e seu favor pode influenciar muitos. Mais importante, ela era a amiga mais próxima de minha mãe e tem certas expectativas em relação ao meu casamento." "Ela desaprova-me", Eléla resumiu. "Ela não a conheceu", Arthur respondeu uniformemente. "Mas ela tinha outras candidatas em mente para minha segunda esposa. Sua própria sobrinha, Lady Beatrix Ashworth, a principal entre elas." O nome era familiar. Lady Beatrix era conhecida como uma das belezas mais celebradas de Londres, de uma linhagem impecável e com uma fortuna substancial. Helena a vislumbrara em funções sociais, sempre cercada por admiradores. "Entendo", ela disse cuidadosamente, e Lady Beatrix era uma consideração séria. Algo endureceu na expressão de Arthur. Não, embora muitos presumissem o contrário, a resposta concisa sugeria águas mais profundas que Eléla ainda não tinha o privilégio de navegar. Ela mudou de tática. "O que se esperará de mim neste baile?" "Você será escrutinada como minha nova duquesa", ele afirmou claramente.
Sua aparência, seus modos, sua conversação, tudo será julgado contra o padrão do que uma duquesa de Thornfield deveria ser. E se eu falhar? Helena desafiou, um toque de desafio em seu tom. Arthur a observou firmemente. Você não falhará. Sua confiança, por mais calculada que fosse, a aqueceu inesperadamente. Você parece muito certo disso. Eu a escolhi por uma razão, Helena, ele disse, levantando-se de sua escrivaninha para ficar perto da janela. Apesar das circunstâncias de nosso arranjo, eu não selecionei minha noiva descuidadamente. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele continuou. A senhora Henderson providenciará para que a casa de Londres seja preparada. Partiremos em 2 semanas. Enquanto isso, ele voltou-se para ela. Há algo mais que desejo discutir. De uma gaveta de sua escrivaninha, ele removeu uma pasta de couro e a entregou a ela. Como duquesa, você agora tem certas responsabilidades, incluindo patronatos de caridade tradicionalmente associados à família Wellesley. Estas são as organizações atuais. Você pode continuá-las ou selecionar novas como achar melhor. Elenena abriu a pasta, examinando a lista de orfanatos, hospitais e instituições educacionais. Você está me dando descrição completa. Dentro da razão, ele qualificou. A duquesa de Thornfield historicamente manteve certos compromissos, mas sim, você tem autonomia em como direciona seus esforços de caridade. Foi a primeira autoridade real que ele lhe concedeu, um pequeno reconhecimento de sua posição que, no entanto, parecia significativo. Obrigada, Arthur. Revisarei isso cuidadosamente. Ele assentiu. Então hesitou antes de adicionar. Há mais um assunto. Sua irmã, senhorita Charlotte, foi convidada a se juntar a nós em Londres. Pensei que talvez você pudesse apreciar a companhia dela. E seria uma oportunidade para ela ser apresentada à sociedade sob seu patrocínio. A inesperada consideração desse gesto pegou Helena de surpresa. Charlotte, com apenas 18 anos e a mais próxima dela em idade entre suas irmãs, ficara com o coração partido com a separação após o casamento. Isso é muito gentil de sua parte, ela disse genuinamente emocionada. Arthur desconsiderou o sentimento com um leve aceno. É prático. Sua irmã precisará fazer um casamento vantajoso eventualmente. A associação com o nome Thornfield apenas melhorará suas perspectivas. Mesmo enquanto ele enquadrava o convite em termos de praticidade, Helena sentia que poderia haver mais do que isso. Uma pequena concessão à sua felicidade, talvez, ou meramente outro movimento calculado em qualquer jogo que ele estivesse jogando. Ainda assim, estou grata, ela persistiu. Charlotte ficará muito feliz. Uma suavidade fugaz passou por suas feições. Então se estabeleceu. Você pode escrever para ela hoje, se desejar. Ao terminar a reunião e Helena se levantar para sair, Arthur a chamou. Mais uma coisa, Helena, ela se virou questionando. Para o baile de Petton? Ele hesitou, então continuou com hesitação incomum. Lady Beatrice e seu círculo podem ser desafiadores. Se em algum momento você se sentir desconfortável, você só precisa me sinalizar. Eu não a deixaria angustiada. A preocupação, por mais formalmente expressa, sugeria uma proteção que ela não esperava. Obrigada, Arthur, mas acredito que posso lidar com Lady Beatrice e suas amigas. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Não duvido. Ainda assim, a oferta está de pé. Enquanto Helena deixava a biblioteca, ela sentiu uma mudança sutil na atmosfera entre eles. Não exatamente calor, mas talvez a primeira ponte frágil sobre o abismo de sua união arranjada. A mansão Petton brilhou com luz, um farol de esplendor aristocrático em Berkeley Square. Carruagens alinhavam a rua, descarregando nobres elegantemente vestidos na morna noite de junho. Lá dentro, lustres de cristal lançavam seu brilho sobre pisos de mármore e móveis dourados, enquanto uma orquestra tocava no salão de baile,
e champanhe fluía livremente. Helena estava no topo da grande escadaria, agudamente ciente de cada olhar que se voltava em sua direção, enquanto o mordomo-chefe anunciava: Sua Graça, o Duque de Thornfield, e Sua Graça, a Duquesa de Thornfield. Arthur estava ao lado dela, resplandecente em traje de noite formal, sua expressão ilegível como sempre. Enquanto eles desciam, ele colocou a mão dela em seu braço, inclinando-se para murmurar: Lembre-se de quem você é agora. O simples lembrete endireitou sua coluna e levantou seu queixo. Ela era a Duquesa de Thornfield. Independentemente de como ela havia obtido o título, era dela agora, e ela o usaria com dignidade. Lady Patton os esperava ao pé da escada, uma mulher imponente em seus 60 anos, vestida em seda ameixa, com uma impressionante exibição de diamantes em sua garganta. Seus olhos astutos avaliaram Helena com curiosidade indisfarçável. Arthur, meu querido, ela o cumprimentou com óbvio afeto, oferecendo sua bochecha para seu beijo. Que bem você parece, Lady Patton. Ele respondeu calorosamente. Posso apresentar minha esposa, Helena, Duquesa de Thornfield. O sorriso da mulher mais velha esfriou vários graus enquanto ela se virava para Helena. Sua Graça, ela reconheceu com uma reverência perfeitamente correta, mas de alguma forma diminuída. Bem-vinda à minha casa. Estamos quase interessados em fazer sua aquisição. Você é muito gentil, Lady Patton, Helena respondeu suavemente, recusando-se a ser intimidada. Arthur falou muito bem de sua longa amizade com sua família. De fato, o olhar de Lady Patton piscou para Arthur, que permaneceu impassível. Bem, os Welsleys têm sido queridos para mim por décadas. Eu conheci a mãe de Arthur desde nossos dias como debutantes. Sua ênfase na linhagem era sutil, mas inconfundível. Que sorte ter conexões tão duradouras, Helena respondeu, mantendo sua compostura. Os lábios de Lady Patton apertaram ligeiramente. Sim, bem, aproveite o baile. Arthur, Beatrice estava perguntando por você mais cedo. Acredito que ela está perto das portas do terraço. Com um último olhar avaliador para Helena, ela se afastou para cumprimentar outros convidados. Primeiro round, Arthur murmurou, um toque de divertimento sardônico em sua voz. Você a lidou bem. A noite é jovem, Helena respondeu em voz baixa. Enquanto circulavam pelo salão de baile lotado, o padrão de recepção tornou-se claro. Aqueles que dependiam da boa vontade ou dos negócios do Duque, e eram muitos, cumprimentaram Helena com deferência excessiva. Outros, seguros em sua própria posição, exibiram uma gama de reações, da curiosidade polida ao desdém mal disfarçado. Os sussurros os seguiram. Menina Candish, família quase arruinada, casamento arranjado, sem dote para falar. Arthur parecia alheio à correnteza, ou talvez meramente acostumado a ela. Ele cumpriu seus deveres sociais com eficiência praticada, apresentando Helena a uma confusão de rostos e títulos. Foi durante um breve momento sozinha, enquanto Arthur estava engajado em conversa com um ministro do governo, que Helena encontrou Lady Beatrice Ashworth diretamente pela primeira vez. Sua Graça, veio uma voz melodiosa por trás dela. Que delícia finalmente conhecê-la. Helena virou-se para se encontrar cara a cara com uma mulher impressionante de aproximadamente sua própria idade. Lady Beatrice era inegavelmente bonita, com cabelos escuros brilhantes, pele luminosa e olhos da cor de âmbar. Seu vestido bordô enfatizava sua figura perfeita, e diamantes brilhavam em suas orelhas e garganta. Lady Beatrice Helena reconheceu, reconhecendo-a instantaneamente pela descrição de Arthur. O prazer é meu. O sorriso de Beatrix era uma obra-prima de artifício social. Devo felicitá-la pelo seu casamento. Foi também tão repentino. Arthur é notoriamente seletivo, você sabe. Todos nós ficamos bastante assombrados quando o anúncio apareceu. Obrigada,
Helena respondeu simplesmente, recusando-se a se envolver com a pergunta implícita. Inabalável, Beatrice continuou, sua voz melada com falsa cordialidade. Você deve achar tudo bastante avassalador. O título, as responsabilidades. Thornfield esteve sem uma duquesa por tanto tempo. A mãe de Arthur, a falecida duquesa, era uma mulher tão formidável. Dizem que a abadia de Wellesley nunca mais foi a mesma sem sua mão orientadora. Cada geração traz suas próprias mudanças. Helena observou cuidadosamente. A mudança pode ser revigorante. Que progressista de sua parte, Beatrice comentou com uma risada tilintante que atraiu a atenção de convidados próximos, embora algumas tradições sejam sagradas. Você não concorda? Especialmente em famílias como os Wellesleys, onde a linhagem é tudo. A farpa foi habilmente entregue, lembrando Helena e qualquer um que ouvia de sua origem comparativamente modesta. Tradições evoluem, Lady Beatrice. Helena rebateu calmamente. Caso contrário, ainda estaríamos todos vivendo em cavernas. Um lampejo de raiva cruzou as feições perfeitas de Beatrice antes que ela se recompusesse. Que charmosamente não convencional. Mas Arthur sempre teve gostos inesperados, mesmo em seu primeiro casamento. A referência a Caroline, a primeira esposa de Arthur, foi deliberadamente provocativa. Helena manteve seu sorriso, embora seu pulso acelerasse com um ataque óbvio. Se me dão licença, ela disse, preparando-se para se afastar, devo me juntar ao meu marido. Claro, Beatrice respondeu, sua voz subindo o suficiente para ser ouvida pelos próximos, embora gente se pergunte quanto tempo o interesse de Arthur durará desta vez. Ele sempre foi inquieto, você sabe, sempre buscando algo novo quando o brilho do velho se desgasta. Antes que Helena pudesse responder, uma nova voz entrou na conversa, calma, medida e inconfundivelmente autoritária. Lady Beatrice, Arthur disse, materializando-se ao lado de Helena. Vejo que conheceu minha esposa. A postura de Beatrice se transformou instantaneamente, seu rosto suavizando-se em um olhar de adoração indisfarçável. Arthur, eu estava apenas me familiarizando com a nova duquesa. Como foi negligente de sua parte não nos apresentar antes? Uma omissão, ele respondeu, seu tom revelando nada, enquanto ele colocava uma mão protetora na parte inferior das costas de Helena. Se nos dão licença, acredito que esta valsa pertence à minha esposa. Sem esperar por uma resposta, ele guiou Helena para a pista de dança. Seu toque firme, mas gentil, enquanto eles tomavam suas posições para a valsa. Helena notou a tensão em sua mandíbula. Peço desculpas, ele disse calmamente enquanto eles começavam a se mover com a música. Eu deveria ter antecipado que Beatrice se aproximaria de você. Não há necessidade de desculpas. Helena o assegurou, surpresa com sua preocupação. Posso lidar com alguns comentários ácidos. Seu olhar era intenso enquanto ele estudava o rosto dela. Ela mencionou Caroline. Brevemente, Helena confirmou, então encorajada por seu aparente desprazer com Beatrice, perguntou. Houve alguma verdade nos rumores sobre você e Lady Beatrice, que ela estava destinada a ser sua segunda esposa? A expressão de Arthur escureceu. As expectativas de Beatrice eram sua própria criação, encorajadas por Lady Pitton. Eu nunca lhe dei razão para acreditar que a pediria em casamento. A dança os aproximou, a mão dele quente contra a cintura dela. Por que não? Helena se viu perguntando. Ela é bonita, bem relacionada, rica e me lembra muito Caroline. Ele concluiu abruptamente. A admissão franca a surpreendeu. Foi a primeira vez que ele mencionou voluntariamente sua primeira esposa. Entendo, Helena murmurou, embora na verdade entendesse muito pouco sobre o homem, que agora era seu marido, suas dores passadas, suas motivações presentes, ou o que ele realmente queria de seu arranjo, além de seus benefícios práticos. A valsa terminou, e enquanto eles deixavam a pista de dança, Helena percebeu os olhares curiosos dirigidos a eles.
Apesar das circunstâncias de seu casamento, eles formavam um casal impressionante, o duque poderoso e austero, e sua jovem duquesa inesperadamente equilibrada. A noite progrediu com o ritmo previsível do entretenimento aristocrático. O jantar foi servido, brindes foram feitos, e a dança recomeçou com animação aumentada à medida que o champanhe fluía mais livremente. Helena estava descansando entre as danças, observando as figuras giratórias na pista, quando Lady Piton se aproximou dela mais uma vez. "Você dança bem, Sua Graça", a mulher mais velha comentou, sentando-se ao lado de Helena. "Arthur parece satisfeito com sua escolha." "Obrigada, Lady Patton", Helena respondeu cautelosamente, sentindo que isso era mais do que uma conversa casual. A dama abanou-se lentamente, suas joias capturando a luz. "Conheço Arthur desde que ele era um menino, sabe? O vi crescer e se tornar o homem que é hoje. Testemunhei seu primeiro casamento e sua infeliz conclusão." Helena permaneceu em silêncio, sem querer se envolver em fofocas sobre o passado de Arthur. Ele ficou devastado pela traição de Caroline. Lady Piton continuou, sua voz baixada conspiratoriamente. "Retirou-se completamente da sociedade depois. Muitos de nós temíamos que ele nunca mais se casaria. A vida muitas vezes toma rumos inesperados." Helena observou neutralmente. O olhar de Lady Piton se aguçou. "De fato, embora eu confesse, fiquei surpresa quando ele a escolheu, minha querida. Não que você não seja charmosa, mas a situação dos Cavendish é bem conhecida, e Arthur sempre foi tão particular sobre as conexões." A implicação era clara. Helena era considerada abaixo da posição de Arthur, aceita apenas por algum capricho inexplicável. Talvez o duque valorize qualidades além da mera posição social, Helena sugeriu, mantendo sua dignidade apesar do insulto. Talvez Lady Piton concedeu com óbvio ceticismo. Ou talvez ele simplesmente desejasse uma noiva dócil que fosse suficientemente grata pela elevação de status para não questionar sua contínua independência. Helena sentiu suas bochechas esquentarem de indignação. "Acredito que você não entende a natureza de nosso casamento, Lady Piton." "Eu entendo?" A mulher mais velha sorriu finamente. "O tempo dirá, suponho. Mas um conselho, minha querida. Homens como Arthur exigem mais do que um rosto bonito e um coração grato para permanecerem contentes." Caroline aprendeu essa lição tarde demais. Antes que Helena pudesse formular uma resposta que não causasse uma cena, Lady Piton se levantou e se afastou, deixando-a sozinha com a insinuação perturbadora. A noite tomou um rumo decisivo quando o relógio se aproximava da meia-noite. Helena, momentaneamente separada de Arthur, enquanto ele falava com um grupo de cavalheiros, encontrou-se cercada por Beatrice e outras 3 damas de similar patente e temperamento. "Sua Graça!" Beatrice a cumprimentou com deferência exagerada, seus olhos âmbar brilhando com malícia, mal disfarçada sob uma camada de polidez. "Estávamos apenas discutindo as recentes mudanças na abadia de Wellesley. Entendo que você tem feito alterações na suíte da duquesa." Helena endireitou-se instantaneamente alerta ao perigo. "Apenas pequenas reformas. A abadia tem uma história distinta que merece respeito." "Que diplomático", observou uma das companheiras de Beatrix, Lady Sophia Harrington, se Helena se lembrava corretamente. "Embora se pergunte se você acha difícil dormir em aposentos que pertenceram à duquesa anterior por tanto tempo, e ocupando uma posição que muitos pensavam que acabaria sendo de Beatrix", acrescentou outra com um olhar significativo entre elas. Beatrice afetou um protesto modesto, embora sua expressão revelasse seu prazer com o comentário. "Agora, Isabela, você vai envergonhar Sua Graça. Dificilmente é culpa dela que a intervenção financeira do Duque fosse tão urgentemente necessária pela família Cavendish. Todos nós fazemos sacrifícios pelo dever." A implicação de que Helena havia sido essencialmente comprada para salvar sua família
atingiu sua mais profunda insegurança sobre o casamento. Mas ela recusou-se a mostrar o quão profundamente a farpa havia atingido. Que sorte, então! Ela respondeu com calma deliberada. Que dever e inclinação às vezes se alinham. O sorriso de Beatrix se apertou. De fato, que interessante. Ouvem-se relatos tão diferentes da vida na abadia de Wellesley hoje em dia. Alguns dizem que o duque passa mais tempo em Londres do que em casa, e que aposentos separados foram mantidos. Mas talvez isso seja meramente prático. O comentário atraiu murmúrios interessados do crescente círculo de ouvintes. Helena percebeu com consternação que eles haviam atraído uma audiência e que Arthur não estava à vista. Lady Beatrice, ela começou, mantendo sua voz calma apesar de seu coração acelerado. Não tenho certeza de qual propósito essas insinuações servem. Mas, oh não, insinuações, Sua Graça. Beatrice a interrompeu, sua voz subindo ligeiramente para garantir que alcançasse os próximos. Meras observações. Afinal, todos entendem o arranjo. O duque precisava de uma duquesa por causa das aparências, e sua família precisava de salvação da ruína. Uma troca perfeitamente razoável. A declaração direta, entregue no meio do salão de baile, causou uma onda de sussurros chocados entre os convidados reunidos. Helena sentiu o sangue escoar de seu rosto enquanto dezenas de olhos se voltavam para ela. Alguns com pena, outros ávidos de curiosidade ou desdém. Ela começou, mas Beatrice aproveitou sua vantagem impiedosamente. Não há necessidade de pretensão entre amigos, Sua Graça. Todos admiramos sua praticidade e a generosidade do duque, é claro, embora a gente se pergunte. Aqui ela pausou dramaticamente, garantindo o máximo impacto para suas próximas palavras. Como se sente saber que você foi escolhida não por si mesma, mas meramente como o vaso mais conveniente para o herdeiro Wellesley? Uma transação em vez de uma união. A crueldade calculada do ataque, entregue com tanta precisão em um ambiente tão público, roubou momentaneamente a Helena da resposta. Naquele terrível silêncio, ela sentiu o peso de cada olhar, cada comentário sussurrado, cada julgamento. Então, de repente, a multidão se abriu e Arthur estava lá, sua expressão trovejante, enquanto ele observava a cena diante dele. Seu olhar moveu-se do rosto pálido de Helena para o sorriso triunfante de Beatrix, compreendendo instantaneamente o que havia lá acontecido. Lady Beatrice, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Acredito que você excedeu os limites. A confiança de Beatrix vacilou ligeiramente ao seu tom, mas ela tentou manter sua posição. Arthur, eu estava apenas conversando com minha esposa, ele a interrompeu friamente. A duquesa de Thornfield, a quem você deve respeito e cortesia, nenhum dos quais você parece capaz de oferecer. A repreensão entregue com tanta firmeza pública fez Beatrice corar profundamente. Eu não quis ofender, ela gaguejou, subitamente consciente da maré que virava, enquanto a raiva clara de Arthur registrava nos observadores. Nenhuma ofensa foi dada, Arthur respondeu, sua voz facilmente audível no salão de baile silenciado. E não pela primeira vez. Sua persistente incapacidade de aceitar a realidade tornou-se cansativa. Beatrice, ele então se virou para Helena, e o que aconteceu em seguida se tornaria o assunto de Londres por meses a fio. À vista de toda a aristocracia reunida, o Duque de Thornfield, conhecido por sua reserva e formalidade, pegou o rosto de sua esposa gentilmente entre as mãos e a beijou. Não um gesto casto, perfunctório, mas um beijo de paixão e possessividade inconfundíveis que não deixou dúvidas sobre seus sentimentos. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos permaneceram fixos nos de Helena, algo feroz e protetor em seu olhar. Venha, meu amor, ele disse alto o suficiente para os próximos ouvirem claramente.
Acredito que já tivemos o suficiente do entretenimento desta noite. O silêncio que o seguiu enquanto Arthur conduzia Helena para fora do salão de baile foi profundo, quebrado apenas pelos soluços furiosos de Lady Beatrice e pelos sussurros excitados que eclodiram em seu rastro. Na carruagem, voltando para sua residência em Londres, Helena sentou-se em silêncio atordoado, seus dedos pressionados aos lábios que ainda formigavam de seu beijo inesperado. "Por que você fez isso?" Ela finalmente perguntou enquanto viajavam pelas ruas tranquilas. Arthur, sentado em frente a ela, a observou com uma expressão que ela não conseguia decifrar na luz fraca. "Porque foi necessário." "Necessário," ela repetiu, um toque de amargura rastejando em sua voz. "Para salvar as aparências, você quer dizer?" "Não," ele disse baixinho. "Para proteger o que é meu." A declaração possessiva pairava entre eles, complicada por tudo o que permanecia não dito. Helena estudou seu rosto, procurando alguma pista para as emoções por trás de seu exterior controlado. Lady Beatrice não estava inteiramente errada, estava? Ela perguntou, precisando confrontar a verdade entre eles. Nosso casamento foi uma transação. A mandíbula de Arthur se apertou. Começou assim, ele reconheceu. Mas Beatrice estava errada sobre por que eu a escolhi. Então por que você, Helena pressionou, encorajada pelos eventos da noite? De todas as mulheres elegíveis em Londres, por que selecionar a filha de uma família arruinada? A carruagem balançou suavemente enquanto continuava pelas ruas escuras de Londres. O rosto de Arthur estava meio na sombra, mas Helena podia ver a tensão em seus ombros, o controle cuidadoso em sua expressão, enquanto ele considerava sua pergunta. Eu a escolhi, ele finalmente disse, sua voz baixa. Porque, ao contrário das outras, você olhou para mim em vez do meu título ou fortuna. A respiração de Helena engasgou com esta admissão inesperada. Quando nos encontramos pela primeira vez na noite musical de Lady Harrington, no inverno passado, ele continuou, você era a única mulher na sala que não conspirava. Você expressou sua opinião sobre a sonata de Beethoven, enquanto todos os outros apenas ecoavam qualquer opinião que pensavam que eu tinha. Isso me impressionou. Helena se lembrava bem da noite, uma breve e insignificante conversa que ela quase esquecera. Ela não tinha ideia de que ele a havia notado. Eu a observei depois disso, Arthur admitiu. A maneira como você cuidava de suas irmãs, sua dignidade, apesar das circunstâncias declinantes de sua família, sua inteligência. Quando soube da situação de seu pai, viu uma oportunidade que poderia beneficiar a ambos. Seu olhar encontrou o dela diretamente agora. Eu não queria outra Caroline, alguém que se casasse comigo por minha posição enquanto nutria ressentimentos e desejos em outro lugar. Eu queria alguém com força de caráter que defendesse as responsabilidades de uma duquesa, alguém que entendesse o dever e a lealdade. Você me faz parecer um cavalo adequado, Helena disse suavemente, escolhida por boa criação e temperamento. Um lampejo de algo, arrependimento talvez, cruzou seu rosto. Essa não era minha intenção. Eu queria elogiar seu caráter, não diminuir seu valor. A carruagem virou para o pátio de sua casa em Londres, e Arthur hesitou antes de adicionar. O que aconteceu esta noite, a crueldade de Beatrix, foi minha culpa. Eu deveria ter antecipado e a protegido melhor. Não preciso de proteção, Helena insistiu, embora sua preocupação a tocasse. Apenas honestidade. Quando a carruagem parou, Arthur a surpreendeu movendo-se para sentar ao lado dela, pegando sua mão enluvada na dele. Então, honestamente, Helena, estou satisfeito com nosso arranjo, mais do que esperava estar. Não foi uma declaração de afeto, mas vindo deste homem reservado e contido, pareceu significativo. O calor de sua mão através da luva dela, a intensidade de seu olhar. Estes falavam de algo evoluindo entre eles que nenhum deles havia antecipado. O criado abriu a porta da carruagem, interrompendo o momento.
Arthur a ajudou a descer, sua mão permanecendo na parte inferior das costas dela enquanto entravam na casa. No grande hall de entrada, ele pausou. Amanhã voltamos para a abadia de Wellesley, ele disse. A menos que você prefira permanecer em Londres por mais tempo. Não, Helena decidiu. Acho que já demos à sociedade o suficiente para fofocar por uma noite. Algo como divertimento brilhou em seus olhos. De fato. Boa noite, Helena. Ele se inclinou e, para sua surpresa, deu um beijo suave em sua testa antes de se virar para seu escritório. Arthur, ela o chamou, reunindo sua coragem. Aquele beijo no baile foi meramente por causa das aparências? Ele parou, mas não se virou completamente. Não, ele disse simplesmente. Não foi. Com aquela resposta enigmática, ele desapareceu pelo corredor, deixando Helena a contemplar essa nova e confusa mudança em seu relacionamento cuidadosamente negociado. O retorno à abadia de Wellesley trouxe uma mudança sutil, mas inconfundível em sua dinâmica. Embora ainda mantivessem aposentos separados e muitos dos aspectos formais de seu arranjo, outras fronteiras começaram a se confundir. Arthur não se confinava mais exclusivamente ao seu escritório, mas se juntava a Helena na biblioteca ou na sala de estar à noite. Eles falavam de livros, música, a administração da propriedade, conversas que gradualmente se tornaram menos guardadas, ocasionalmente até calorosas. Em uma manhã particularmente bela no final de junho, Helena estava revisando correspondências em sua sala de estar quando uma batida na porta. Para sua surpresa, foi Arthur, e não um servo, quem entrou a seu convite. Pensei que você gostaria de ver os jardins orientais hoje, ele disse sem preâmbulo. As rosas estão no auge, e o jardineiro-chefe me diz que você tem se interessado por seu trabalho. O convite, tão casualmente oferecido, representou outra pequena brecha na parede entre eles. Eu gostaria muito, Helena respondeu, deixando suas cartas de lado. Eles caminharam juntos pelos jardins formais, o sol da manhã aquecendo as antigas paredes de pedra e destacando as vibrantes flores. Arthur, para sua surpresa, conhecia a história de cada sessão, qual duquesa havia encomendado qual plantio, como o design havia evoluído ao longo das gerações. Minha mãe amava esses jardins, ele lhe disse, enquanto eles paravam perto de uma exibição particularmente magnífica de rosas brancas. Depois que ela morreu, meu pai os deixou cair em desuso. Quando herdei, restaurá-los foi um dos meus primeiros projetos. Foi a informação mais pessoal que ele havia oferecido sobre sua família. E Helena valorizou a pequena confidência. São lindos, ela disse sinceramente. Sua mãe teria orgulho. A expressão de Arthur suavizou momentaneamente. Talvez ela fosse difícil de agradar. E seu pai era igualmente exigente. Helena se aventurou, curiosa sobre a família que o moldara. Meu pai era, ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Um duque tradicional preocupado com dever, linhagem, aparências, não dado a demonstrações de afeto ou aprovação. A descrição medida sugeria complexidades mais profundas, que Arthur não estava pronto para compartilhar. Mas mesmo esse vislumbre de seu passado parecia um progresso. Enquanto continuavam sua caminhada, Helena reuniu coragem para abordar o que havia permanecido não dito entre eles desde seu retorno de Londres. Arthur, sobre o que aconteceu no baile Peton. Você foi exemplar, ele a interrompeu. Lady Beatrice se comportou abominavelmente, mas você manteve sua dignidade admiravelmente. Obrigada, mas não era isso que eu queria discutir, Helena persistiu gentilmente. Desde aquela noite, as coisas entre nós parecem diferentes. Arthur parou de andar, virando-se para encará-la completamente. Na clara luz da manhã, seus olhos cinzentos pareciam menos proibitivos do que o usual. Diferente como? Menos formal, ela esclareceu. Mais como um verdadeiro casamento do que um arranjo de negócios. Sua expressão tornou-se guardada novamente. Isso a preocupa?
Não, Helena respondeu honestamente. Isso me confunde. Não tenho certeza do que você quer de mim agora. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela como se procurasse algo. O que eu quero, ele finalmente disse, é complexo. Quando nos casamos, eu acreditava que poderia manter uma distância. O desapego emocional parecia mais seguro, mais limpo. Mas eu me encontro inesperadamente atraído por você, Helena. Sua coragem, sua graça sob pressão. Isso me fez questionar minhas próprias regras cuidadosas. A admissão entregue com tanta relutância e honestidade a tocou profundamente. Eu senti isso também. Ela confessou essa mudança entre nós. Algo vulnerável brilhou em seus olhos antes que ele o mascarasse. Devemos prosseguir com cautela. Meu primeiro casamento me ensinou os perigos de permitir que o sentimento nublasse o julgamento. O que aconteceu com Caroline? Helena perguntou suavemente, sabendo que estava pisando em terreno sensível, mas precisando entender as sombras que ainda o assombravam. A mandíbula de Arthur se apertou. Por um momento, ela pensou que ele se recusaria a responder, se retiraria para trás de suas paredes de reserva. Em vez disso, ele gesticulou para um banco de pedra aninhado entre as rosas. Sente-se comigo. Quando se sentaram, ele começou, sua voz controlada, mas com uma corrente subterrânea de dor antiga. Caroline Somerset era a debutante mais celebrada de sua temporada. Bonita, realizada, de uma família impecável. Nosso casamento foi considerado o par da década. Ele fez uma pausa, olhando para os jardins. Eu tinha 27 anos, recém-herdado, e acreditava estar apaixonado. Caroline parecia igualmente encantada, ou assim eu pensava. O primeiro ano foi feliz, ou o que eu acreditava ser felicidade. Outra pausa, mais longa desta vez. Então eu descobri seu caso com James Blackwood, meu amigo mais próximo desde a infância. Tinha estado em andamento desde antes de nosso casamento. O coração de Helena doeu com a traição que ele descreveu. Arthur, sinto muito. A pior parte não foi a infidelidade. Ele continuou como se não a tivesse ouvido. Foi descobrir que nosso casamento inteiro havia sido uma farsa. Ela se casou comigo por meu título enquanto o amava. Cada momento de ternura, cada confidência íntima, tudo falso. A revelação explicava muito sobre sua natureza reservada, sua relutância em confiar. E a morte dela, Helena perguntou gentilmente. O acidente de cavalo ocorreu 3 meses depois que eu a confrontei. Arthur disse, sua voz monótona. Ela estava tentando alcançar a propriedade de Blackwood através do caminho da floresta, uma rota perigosa em mau tempo. Seu cavalo tropeçou nas pedras escorregadias de chuva da velha ponte. Suas mãos se cerraram ligeiramente. A sociedade me culpou, é claro. Sussurros de que eu a havia levado ao desespero, que eu havia sido frio e implacável. Lady Pitton foi particularmente vocal em sua crítica. É por isso que você evitou casar-se novamente por tanto tempo? Arthur acenou lentamente. O casamento parecia um risco desnecessário. Eu tinha um herdeiro em meu sobrinho, o filho de meu irmão mais novo. Não parecia haver razão para me sujeitar novamente a uma potencial traição. Até que as dificuldades financeiras de sua família criaram uma oportunidade, Helena acrescentou, incapaz de manter um toque de mágoa em sua voz. Ele se virou para ela então, sua expressão intensa. Sim, inicialmente, mas Helena, você deve entender. Eu a selecionei especificamente porque acreditava que você era incapaz do tipo de engano de Caroline. Você nunca fingiu sentir o que não sente. E o que você acredita que eu sinto agora? Ela perguntou baixinho. O olhar de Arthur vasculhou seu rosto. Eu não sei, ele admitiu. Essa incerteza é meu desconforto. No entanto, eu me encontro querendo descobrir a resposta. A confissão hesitante e imperfeita, no entanto, representava uma profunda mudança em seu relacionamento.
Um reconhecimento de que o que quer que tivesse começado como uma transação havia evoluído para algo que nenhum deles havia antecipado. Antes que Helena pudesse responder, o momento foi interrompido pela chegada da senhora Henderson, apressando-se pelo caminho do jardim com pressa em comum. Sua Graça, ela chamou, dirigindo-se a Arthur. Um mensageiro chegou de Londres. Lord Cavendish sofreu um ataque apoplético. Ele está pedindo por sua graça. Helena sentiu o sangue escoar de seu rosto. Pai, ela sussurrou, levantando-se rapidamente. Quão sério é? A mensagem não disse sua graça. A senhora Henderson respondeu com simpatia. Apenas que sua presença é urgentemente solicitada. Arthur levantou-se imediatamente, decisivo. Tenha a carruagem de viagem preparada imediatamente, ele instruiu a governanta, e envie um recado para o Dr. Morris nos encontrar em Londres. Para Helena, ele acrescentou, vá e arrume o que precisar. Partiremos dentro de 1 hora. Sua eficiência foi um conforto em sua angústia. Obrigada, Arthur. Ele é seu pai. Ele respondeu simplesmente. Claro, devemos ir a ele. A viagem para Londres passou em ansioso silêncio. Arthur havia arranjado cavalos frescos em cada estação de correios, permitindo-lhes fazer a viagem em tempo recorde. Ainda assim, parecia agonizantemente lenta para Helena. Ele sentou-se ao lado dela em vez de em frente, sua presença constante fornecendo apoio silencioso enquanto ela lutava com o medo pela condição de seu pai. Eles chegaram à mansão Cavendish bem depois da meia-noite. Charlotte os encontrou na porta, seu rosto jovem pálido de preocupação enquanto ela abraçava sua irmã. Oh, Helena, estou tão aliviada que você veio. Como ele está? Helena perguntou com urgência. Estável por enquanto, Charlotte respondeu, guiando-os para cima. Dr. Winter diz que foi um ataque grave, mas papai é forte. Ele tem perguntado por você continuamente. Fora do quarto de Lord Cavendish, Helena hesitou, virando-se para Arthur. Você entraria comigo. O pedido pareceu surpreendê-lo, mas ele acenou. Se você desejar. Lord Cavendish jazia apoiado em travesseiros, sua estrutura outrora robusta diminuída, sua tez alarmantemente cinzenta. Seus olhos, no entanto, brilharam ao ver sua filha mais velha. Helena. Ele sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Minha querida garota. Ela correu para seu lado, pegando sua mão cuidadosamente. Pai, viemos o mais rápido que pudemos. Nós, ele repetiu, seu olhar passando por ela para Arthur, que estava respeitosamente ao pé da cama. Sua graça, você a trouxe você mesmo. Sou grato, Arthur inclinou a cabeça. Você não precisa me agradecer, senhor. Helena é minha esposa. A família dela agora é minha família também. A declaração simples, entregue sem hesitação, enviou uma inundação de calor através de Helena. Não havia nada de cálculo ou dever na maneira de Arthur agora, apenas uma preocupação genuína que a tocou profundamente. Dr. Winters, um cavalheiro de rosto sério com óculos, os chamou de lado após um breve exame. Sua senhoria precisa de repouso absoluto e calma, ele os informou calmamente. Os próximos dias serão críticos. Outro ataque poderia ser fatal. Ficarei com ele. Helena decidiu imediatamente. Nós dois ficaremos, Arthur emendou, surpreendendo-a. Já enviei buscar pessoal adicional da Wellesley House e o Dr. Morris chegará pela manhã para consultar o Dr. Winters. Sua ação decisiva e apoio inesperado a sobrecarregaram. Enquanto o médico partia e Charlotte ia supervisionar a preparação dos quartos para sua estadia prolongada, Helena encontrou-se sozinha com Arthur no corredor fora do quarto de seu pai. Arthur, não sei como lhe agradecer, ela começou. Não há necessidade, ele interrompeu gentilmente. Isso é o que o casamento significa, permanecer juntos nas dificuldades, assim como na celebração. As palavras eram tão contrárias ao acordo original deles, tão longe do arranjo prático que eles haviam negociado,
que Helena só podia olhá-lo com admiração. Não foi isso que você disse quando assinamos nosso contrato. Talvez eu tenha reconsiderado certos aspectos de nosso arranjo, ele respondeu. Algo vulnerável tremeluziu em sua expressão antes de ser ocultado mais uma vez por trás de sua reserva usual. Descanse agora, Helena. O amanhã trará seus próprios desafios. Antes que ela pudesse responder, ele inclinou-se e roçou os lábios na testa dela. Um gesto breve e terno que pareceu mais íntimo do que o beijo apaixonado deles no baile de Peton. Então ele se foi, caminhando pelo corredor para fazer arranjos para a inesperada estadia deles em Londres. Os dias seguintes estabeleceram um novo padrão entre eles. Arthur assumiu as providências da casa com eficiência tranquila, consultando médicos, gerenciando visitantes e garantindo que Helena tivesse o que precisasse para cuidar de seu pai. Ele sentou-se com Lord Cavendish por horas, lendo para o homem mais velho, ou simplesmente fazendo companhia quando Helena precisava descansar. Charlotte observou essa mudança em seu relacionamento com curiosidade mal disfarçada. Ele não é nada do que eu esperava, ela confidenciou a Helena uma noite enquanto tomavam chá na sala de estar, enquanto Arthur estava se reunindo com o advogado da família. Pelos rumores, pensei que o Duque de Thornfield era frio e inacessível. Ele pode ser, Helena reconheceu, sorrindo ligeiramente. Mas há mais nele do que a sociedade vê. Ele se importa com você, Charlotte afirmou com a franqueza da juventude. Qualquer um com olhos pode ver isso. O coração de Helena acelerou com a avaliação de sua irmã. Nosso relacionamento está evoluindo. Ela admitiu cautelosamente. Começou como uma coisa e está se tornando algo inteiramente diferente. Algo melhor, Charlotte insistiu esperançosamente. Algo mais verdadeiro, Helena respondeu depois de considerar suas palavras cuidadosamente. Embora eu ainda não tenha certeza para onde isso leva. Essa incerteza permaneceu enquanto Lord Cavendish se recuperava gradualmente nas 2 semanas seguintes. A crise havia aproximado Helena e Arthur de maneiras que nenhum deles havia antecipado, mas nenhum havia falado diretamente sobre a mudança entre eles. Eles trabalhavam juntos como parceiros durante o dia, mas ainda se recolhiam a aposentos separados à noite, uma distância física que falhava cada vez mais em refletir sua proximidade emocional. Em uma morna noite de julho, com Lord Cavendish finalmente bem o suficiente para sentar-se em uma cadeira perto da janela, Arthur encontrou Helena sozinha no pequeno jardim atrás da mansão. Ela estava entre as rosas negligenciadas, perdida em pensamentos, enquanto o sol poente lançava longas sombras sobre os canteiros cobertos de vegetação. Seu pai parece muito melhor, ele observou, vindo para ficar ao lado dela. Helena acenou com a cabeça, grata por sua presença constante nestas últimas semanas difíceis. Dr. Morris acredita que ele pode viajar para Bath até o final do mês. As águas lá podem ajudar em sua recuperação completa. Já fiz perguntas sobre acomodações adequadas, Arthur lhe disse, e arranjos para Charlotte e suas irmãs mais novas se juntarem a ele lá. A consideração deste gesto, antecipando as necessidades de sua família sem ser perguntado, a comoveu profundamente. Arthur, não sei como lhe agradecer por tudo o que você fez. Você foi muito além do que nosso arranjo exigia. Ele ficou em silêncio por um momento, sua expressão ilegível no crepúsculo que se aproximava. Talvez devêssemos discutir nosso arranjo, como você o chama. O coração de Helena acelerou com seu tom sério. E sobre isso, eu acho que não reflete mais com precisão a realidade entre nós, ele afirmou cuidadosamente. Quando propus nosso casamento, eu acreditava que poderia manter um desapego prático. Eventos recentes desafiaram essa suposição. Ela prendeu a respiração, com medo de ter esperança, mas incapaz de suprimir o calor que se espalhava por ela com as palavras dele. De que maneira? Arthur virou-se para encará-la completamente, sua reserva habitual dando lugar a uma intensidade que fez seu pulso acelerar.
Eu me importo com você, Helena, muito mais do que eu pretendia ou esperava. Nestas semanas, vendo sua força e graça sob pressão, sua devoção à sua família, elas me afetaram profundamente. Arthur, ela sussurrou, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. Ele pegou as mãos dela nas suas, seu toque gentil, mas firme. Eu não espero que você retribua esses sentimentos. Nosso casamento começou como um arranjo prático e você cumpriu sua parte admiravelmente. Mas eu descubro que quero mais do que o que combinamos. Eu quero um verdadeiro casamento em todos os sentidos. A vulnerabilidade em sua admissão, este homem orgulhoso e reservado, expondo seu coração diante dela, emocionou Helena além das palavras. Naquele momento, ela reconheceu a verdade de seus próprios sentimentos, crescendo firmemente desde aquele beijo no baile de Petom, talvez até antes. Eu também quero isso, ela confessou suavemente. Eu passei a me importar com você, Arthur, o homem por trás da fachada do Duque. Estas semanas me mostraram quem você realmente é, além de títulos e transações. Algo como admiração cruzou seu rosto com as palavras dela. Lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para recuar, ele a puxou para mais perto. Posso beijar você, Helena? Não por aparências ou obrigação, mas porque eu o desejo mais do que tudo. Em resposta, ela levantou o rosto para o dele. Este beijo foi diferente do primeiro deles. Não uma declaração pública ou afirmação de posse, mas uma exploração terna, um começo em vez de uma manobra tática. Seus braços a envolveram pela cintura, puxando-a para perto dele, enquanto a última luz desvanecia do jardim, e as primeiras estrelas apareciam acima deles. Quando finalmente se separaram, Arthur repousou a testa na dela. Venha para casa comigo, ele murmurou. Para a abadia de Wellesley, não como minha duquesa apenas no nome, mas como minha esposa na verdade. Sim, Helena sussurrou, seu coração cheio de esperança recém-encontrada. Sim, eu irei. O outono pintou a paisagem de Hampshire em matizes brilhantes de ouro e carmesim, enquanto a carruagem que transportava o duque e a duquesa de Thornfield passava pelos portões maciços da abadia de Wellesley. 3 meses haviam se passado desde a doença de Lord Cavendish e a transformação do casamento de Helena e Arthur de arranjo para a união genuína. Após garantir o confortável estabelecimento de seu pai em Bath, com Charlotte e as meninas mais novas acomodadas nas proximidades sob a supervisão de uma respeitável companheira, Helena havia retornado com Arthur para a abadia de Wellesley em agosto. As semanas seguintes viram seu relacionamento se aprofundar e florescer, o afeto inicial e hesitante desabrochando em algo que nenhum deles havia ousado esperar no início de sua união. Agora, retornando de uma breve visita a Londres, onde Arthur tinha negócios com seus advogados, Helena olhava para a paisagem familiar com um sentimento de volta para casa que teria sido inimaginável para ela 6 meses antes. Feliz por estar de volta? Arthur perguntou, notando sua expressão. Helena sorriu, estendendo a mão para a dele. Muito. Londres tem suas atrações, mas Wellesley se tornou meu lar agora. A simples admissão o agradou visivelmente. E você a tornou mais um lar do que foi em décadas. Sra. Henderson comentou na semana passada que a abadia não se sentia tão viva desde que minha mãe estava viva. Vindo da governanta reservada que inicialmente via Helena com ceticismo, isso foi de fato um grande elogio. Estou feliz. Ela respondeu sinceramente. Embora eu mal tenha feito mudanças drásticas, você mudou mais do que percebe. Arthur disse pensativamente. Não apenas na casa, mas naqueles que a habitam, incluindo eu. A carruagem parou diante da imponente entrada principal onde a equipe se reunira para saudar seu retorno. Enquanto Arthur ajudava Helena a descer, ela foi novamente atingida pelo contraste entre sua primeira chegada como uma noiva nervosa e seu retorno agora como uma duquesa confiante e amada. A Sra. Henderson deu um passo à frente com uma reverência formal que não conseguiu conter completamente seu sorriso.
Bem-vindos ao lar, suas graças. Preparamos tudo conforme solicitado. Obrigado, senhora Henderson. Helena respondeu calorosamente. É bom estar de volta. Ao entrarem no grande salão, Arthur manteve a mão de Elenina em seu braço, inclinando-se para murmurar. Tenho algo para lhe mostrar. Depois do jantar, se você não estiver muito cansada da viagem, seu sorriso secreto a intrigou. Não estou nada cansada. O que é? Paciência, ele zombou. Uma brincadeira que ainda a surpreendia e deleitava. Tudo será revelado em tempo hábil. A noite passou agradavelmente com um jantar tranquilo na pequena sala de jantar que preferiam quando não recebiam visitas. Depois, Arthur conduziu Helena pela ala oeste da abadia em direção a uma seção que ela raramente visitara. Aonde vamos? Ela perguntou, a curiosidade crescendo, enquanto eles seguiam por corredores que ela não reconhecia. Você verá. Foi tudo o que ele disse, sua expressão séria e antecipatória. Eles pararam diante de uma porta ricamente entalhada que Helena não se lembrava de ter visto antes. Arthur hesitou, de repente parecendo quase nervoso, uma emoção que ela raramente havia observado nele. Estes quartos foram fechados por muitos anos, ele explicou. Eram os apartamentos privados de meus pais, separados dos aposentos ducais formais que você viu. Depois que minha mãe morreu, meu pai os selou. Eu nunca tive razão para abri-los novamente até agora. Com aquela declaração misteriosa, ele pegou uma chave e destrancou a porta, conduzindo Helena para uma suíte de quartos que a deixou sem fôlego. Ao contrário da grandeza imponente dos salões de estado ou da austeridade masculina dos aposentos atuais de Arthur, estes apartamentos eram elegantes, mas íntimos, projetados para conforto e beleza. Uma sala de estar abria para um escritório de um lado e um quarto de dormir do outro, todos conectados por portas em vez de corredores formais. Os móveis eram requintados, mas acolhedores, com cadeiras confortáveis posicionadas perto das lareiras e janelas que ofereciam vistas espetaculares dos jardins orientais. Isso é lindo, Helena respirou, virando-se lentamente para absorver tudo. Por que nunca vi esses quartos antes? Arthur observou sua reação de perto. Eles pertenceram aos meus pais durante os anos mais felizes de seu casamento, antes que o dever e a decepção os separassem. Minha mãe criou esses espaços como um refúgio privado, onde eles poderiam ser simplesmente marido e mulher, em vez de duque e duquesa. Ele se moveu para abrir mais as cortinas, permitindo que mais luz noturna entrasse. Eu os limpei e restaurei durante o último mês, enquanto estávamos fora. Novos tecidos, novos móveis onde necessário, mas mantendo o design original de minha mãe. O coração de Elenina acelerou enquanto ela começava a entender seu propósito. Arthur, estes serão nossos quartos? Ele se virou para ela, aquela rara vulnerabilidade visível em sua expressão novamente. Se você desejar, eu pensei. Eu esperava que pudéssemos usar estes como nossos apartamentos privados, um lugar que seja verdadeiramente nosso, separado do peso da tradição ou das sombras do passado. O gesto a tocou profundamente. Este homem que havia sido tão resistente ao apego emocional, agora oferecendo para criar um santuário compartilhado para eles. Eu gostaria muito disso, ela disse suavemente. Alívio e prazer cruzaram seu rosto. Há mais uma coisa, ele acrescentou, conduzindo-a para uma porta menor que ela não havia notado. Este era o orgulho particular de minha mãe. A porta abriu para um jardim murado privado, protegido da vista e acessível apenas de seus apartamentos. Mesmo em outubro, permanecia belo, um oásis tranquilo com bancos de pedra, uma pequena fonte e flores de floração tardia, ainda oferecendo cor contra a folhagem de outono. É perfeito, Helena sussurrou, sobrecarregada pela consideração de sua surpresa. Absolutamente perfeito. A expressão de Arthur suavizou-se enquanto ele observava seu deleite.
Eu queria criar algo novo para nós, não limitado pelas restrições de nosso começo ou pelas expectativas de outros, um lugar que pertence apenas a Helena e Arthur, não ao Duque e Duquesa de Thornfield. A distinção foi significativa, reconhecendo o quão longe eles haviam chegado de seus papéis iniciais. Helena se moveu para ficar diante dele, estendendo a mão para tocar seu rosto gentilmente. Obrigada por este presente, por tudo. Ele pegou a mão dela, pressionando um beijo na palma da mão dela. Tenho mais uma confissão a fazer. Ele disse, sua voz baixa e íntima no crepúsculo que se adensava. O que é? Ela perguntou. Quando lhe disse que a observei antes de propor nosso arranjo, isso não era totalmente preciso, Arthur admitiu. A verdade é que anotei no primeiro momento em que você entrou no musical de Lady Harrington. Você se destacava dos outros, genuína, despretensiosa. Algo em você me chamou a atenção mesmo então, embora eu não estivesse pronto para reconhecê-lo. Ele a puxou para mais perto, seus braços a envolvendo pela cintura. Quando soube das dificuldades de sua família, disse a mim mesmo que estava sendo prático, estratégico, que nosso casamento seria uma solução sensata para nós dois. Mas acho que mesmo então alguma parte de mim estava procurando uma razão para reivindicá-la. A confissão, este homem orgulhoso, reconhecendo as emoções que havia negado até a si mesmo, tocou profundamente Elelanena. E agora? Ela sussurrou. O que você busca agora? Apenas isto. Ele respondeu simplesmente. Você, nós, uma vida juntos construída na verdade em vez de arranjo. Enquanto o crepúsculo se aprofundava ao redor deles em seu jardim privado, Helena percebeu o quão completamente sua vida havia se transformado. De noiva relutante à esposa amada, de casamento de conveniência à parceria de escolha. A jornada havia sido inesperada, mas infinitamente preciosa. Eu te amo, Arthur, ela disse. As palavras que ela havia retido por semanas, finalmente encontrando voz. Não o Duque de Thornfield, não o arranjo, mas você, o homem que me defendeu no baile Peton, que sentou ao lado da cama do meu pai doente, que criou este santuário para nós. Apenas você, a última de suas paredes cuidadosamente construídas, pareceu desmoronar com sua declaração. E eu te amo, Helena. Ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Mais do que eu acreditava ser possível, mais do que já amei alguém. O beijo deles no jardim ao crepúsculo selou este novo começo. Não mais um contrato entre estranhos, mas um pacto entre dois corações que se encontraram contra todas as probabilidades e expectativas. Londres, dezembro de 1847. A neve caía suavemente do lado de fora das janelas do grande salão de baile de Lady Petton. Mas lá dentro, calor e luz prevaleciam, enquanto a nata da sociedade se reunia para seu tradicional baile de Natal. Lustres brilhavam acima de nobres elegantemente vestidos, enquanto músicos tocavam melodias sazonais e servos circulavam com champanhe e iguarias. Perto da entrada, uma onda de interesse percorreu a multidão, enquanto o mordomo-chefe anunciava. Sua Graça, o Duque de Thornfield, e Sua Graça, a Duquesa de Thornfield. Arthur e Helena desceram a escadaria juntos. Um casal impressionante que atraiu todos os olhares. Lelanena, radiante em um vestido de veludo bordô profundo com diamantes na garganta e em seus cabelos dourados, sorriu para o marido com afeto indisfarçável. Arthur, bonito em traje de noite preto formal, manteve a mão dela possessivamente em seu braço, sua reserva habitual suavizada pela ternura em seu olhar sempre que ele repousava em sua esposa. Lady Petton apressou-se para cumprimentá-los, sua maneira marcadamente diferente de seu último encontro em seu baile. Arthur, meu querido, e Duquesa, como vocês estão perfeitamente adoráveis esta noite. Estamos tão honrados com sua presença. A mudança em sua atitude não foi surpreendente. No mês seguinte ao escândalo em seu baile de verão,
A sociedade havia testemunhado a transformação do casamento do duque e da duquesa de Thornfield, de suposto arranjo para óbvio casamento por amor. Sua evidente felicidade e a clara devoção de Arthur à sua esposa silenciou a maioria dos sussurros anteriores e transformou muitos antigos críticos em ávidos apoiadores. Lady Patton, Arthur reconheceu com cortesia fria. Uma bela reunião como sempre. De fato, Helena acrescentou calorosamente. As decorações estão particularmente esplêndidas este ano. Enquanto se moviam pelo salão de baile, Helena avistou Charlotte do outro lado do salão, parecendo encantadora em seu primeiro vestido formal como debutante. Sob o patrocínio de Helena e Arthur, Charlotte havia sido apresentada à sociedade no mês anterior e já estava atraindo considerável atenção de cavalheiros elegíveis. Sua irmã parece estar se divertindo, Arthur observou, seguindo o olhar de Helena. Graças a você, ela respondeu suavemente. Sua bondade para com minha família significou tudo, Arthur. Ele apertou a mão dela gentilmente. Eles são minha família agora também. Enquanto circulavam pelo salão de baile, aceitando parabéns e engajando-se em conversas polidas, Helena notou Lady Beatrice Ashworth observando-os do outro lado do salão. Ao contrário de Lady Pitton, Beatrice não havia sido rápida em revisar sua atitude em relação a Helena. Ainda bonita, mas visivelmente mais magra, com uma qualidade quebradiça em seu sorriso, ela estava com um pequeno círculo de admiradores, embora sua atenção permanecesse fixada em Arthur e Helena. Ela ainda não nos perdoou, Helena murmurou para Arthur. Ele olhou brevemente na direção de Beatrix antes de dispensá-la com um leve encolher de ombros. O perdão dela é irrelevante. Sua capacidade de machucá-la, no entanto, me preocupa. Não sou mais vulnerável às suas farpas. Helena o assegurou. Não agora. A música mudou para uma valsa, e Arthur conduziu Helena para a pista de dança. Enquanto eles se moviam juntos com a facilidade praticada de parceiros que haviam se tornado cada vez mais sintonizados um com o outro, ela refletiu sobre como dramaticamente sua vida havia mudado em menos de um ano. Seu pai havia se recuperado o suficiente para desfrutar de sua nova vida em Bath, onde ele estava cortejando uma viúva respeitável que parecia extrair o melhor dele. Charlotte estava florescendo sob a orientação de Helena, enquanto suas irmãs mais novas estavam recebendo a educação e as oportunidades que outrora pareciam impossíveis. E a própria Helena havia encontrado uma felicidade além de tudo o que poderia ter imaginado quando assinou aquele fatídico contrato no escritório de seu pai. No que você está pensando? Arthur perguntou, notando sua expressão contemplativa. Sobre começos e fins, ela respondeu. Como o que começou como necessidade se tornou a maior alegria da minha vida? Seus olhos se suavizaram. Minha também. Enquanto a valsa terminava, Arthur manteve a mão dela na dele. Há algo que eu queria lhe dizer, ele disse, conduzindo-a para um canto mais tranquilo do salão de baile. Recebi notícias do Dr. Morris ontem. O pulso de Helena acelerou com seu tom sério. É sobre o pai? Ele teve uma recaída? Não, nada disso, Arthur a assegurou rapidamente. É sobre você, Helena. Os sintomas que você tem sentido, a fadiga matinal, a sensibilidade a certos alimentos. O entendimento amanheceu e a mão de Helena foi instintivamente para seu abdômen. Você quer dizer? Arthur acenou. Alegria e orgulho evidentes em sua expressão. Dr. Morris acredita que daremos as boas-vindas a um novo Wellesley à abadia até meados do verão. A notícia, suspeita, mas agora confirmada, encheu Helena de felicidade avassaladora. Um filho, ela sussurrou. Nosso filho. Arthur a puxou para mais perto, a decoro momentaneamente esquecida, enquanto ele pressionava a testa na dela. O primeiro de muitos, eu espero, ele murmurou. Se você estiver disposta, muito disposta. Ela o assegurou, piscando para conter as lágrimas de felicidade.
Do outro lado do salão, Lady Beatrice observava sua troca íntima com olhos semicerrados. Incapaz de conter sua curiosidade e ressentimento, ela se aproximou deles com um sorriso forçado. Suas graças! Ela os cumprimentou com deferência exagerada. Que prazer vê-los novamente depois de tantos meses. Lady Beatrice, Arthur reconheceu friamente, seu braço protetoramente ao redor da cintura de Helena. O olhar de Beatrix passou entre eles, notando sua óbvia proximidade. A sociedade sentiu falta de sua presença nestes últimos meses. Escondidos na abadia, entendo. Desfrutando da companhia de minha esposa, Arthur corrigiu firmemente. Um prazer que eu recomendaria a qualquer marido afortunado o suficiente para ter se casado por amor, em vez de conveniência. A observação pontual atingiu em cheio e o sorriso artificial de Beatrix vacilou. Que romântico! Embora se ouçam sussurros tão interessantes sobre casamentos que começam como arranjos, Helena encontrou seu olhar firmemente. Talvez você devesse ouvir menos os sussurros, Lady Beatrice, e mais a verdade dita claramente. Arthur e eu somos felizes, genuinamente, completamente felizes. Que sorte para vocês dois, Beatrix respondeu, incapaz de mascarar completamente sua amargura. Embora a felicidade possa ser passageira, não a nossa, Arthur afirmou com tranquila convicção. Agora, se nos dão licença, acredito que prometi à minha esposa outra dança. Enquanto ele afastava Helena, Beatrice chamou por eles. Você mudou, Arthur. O homem que eu conhecia nunca teria sido tão demonstrativo. Arthur pausou, virando-se para ela com um pequeno e genuíno sorriso. Você está certa, Beatrice. Eu mudei para melhor, acredito. Na pista de dança mais uma vez. Helena se inclinou para murmurar. Isso foi bastante direto. Às vezes a clareza é mais gentil que a ambiguidade, Arthur respondeu. Além disso, descubro que não tenho mais paciência para os jogos da sociedade ou pequenas crueldades. Não quando são dirigidas àqueles que amo. A simples declaração, este homem outrora reservado reconhecendo abertamente seus sentimentos, aqueceu o coração de Helena. Nem eu, ela concordou. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada em pretensão. Enquanto a música aumentava ao redor deles, Arthur olhou para sua esposa com adoração indisfarçável. Tenho uma confissão, duquesa, ele disse suavemente. Outra, ela provocou. Você está se tornando bastante franco, sua graça. Apenas com você, ele a assegurou. Eu estava apenas pensando como foi fortuito que seu pai perdeu sua fortuna. Helena riu de surpresa. Isso é um sentimento bastante incomum, mas verdadeiro. Arthur insistiu, girando-a gentilmente com a música. Sem aquele desastre financeiro, eu talvez nunca tivesse encontrado a coragem de abordá-la, e você talvez nunca tivesse me aceitado. Talvez o destino tenha um senso de ironia. Helena sugeriu, tirando um tipo de riqueza para nos dar outra muito mais valiosa. Enquanto a neve continuava a cair lá fora e a sociedade londrina girava ao redor deles, o duque e a duquesa de Thornfield moviam-se juntos em perfeita harmonia. Duas pessoas que começaram como estranhos, unidos por contrato e necessidade, apenas para descobrir que o verdadeiro amor frequentemente chega nas mais inesperadas disfarces. Seus olhos se encontraram em entendimento compartilhado. Quaisquer que sejam os desafios que o futuro pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos. Não mais casados meramente por aparências, mas unidos em coração e alma. O fim. Caro ouvinte, há momentos na vida em que tudo parece acontecer por dever, não por desejo. Aceitamos, suportamos, continuamos com corações pesados, não como aqueles que vivem um sonho, mas como aqueles que cumprem uma obrigação. E ainda assim o tempo, esse velho e sábio companheiro, tem uma maneira de transformar o inesperado em uma bênção, e o frio do dever no calor do afeto verdadeiro.
A história de Helena e Arthur nos lembra que nem tudo o que nasce de aparências termina sem alma, que o amor pode surgir mesmo após a dor, que o respeito pode curar velhas feridas e que um gesto, como aquele beijo diante de tantos olhos julgadores, pode falar mais alto que mil promessas. A vida real não é diferente. Mesmo em nossas estações mais difíceis, ainda há espaço para o inesperado, para a ternura, para um novo capítulo cheio de significado. Então, esta noite, respire fundo. Deixe seu coração em paz. Você que enfrentou tanto, que foi forte quando ninguém estava assistindo, merece descansar em paz, envolvido em um tranquilo senso de conforto, proteção e amor. Que o sono venha a você como um abraço gentil e que o amanhã o receba com a tranquila certeza de que a beleza ainda espera por você. Com todo o nosso afeto, equipe Legends of the Fall, muito obrigado por ficar conosco até o fim. Se esta história mexeu com sua alma, por favor, assine, curta, comente e compartilhe com outras pessoas que também acreditam em segundas chances e no amor que cura. Do fundo de nossos corações, obrigado por apoiar nosso canal. Seu apoio nos motiva todos os dias a continuar escrevendo novas histórias cheias de amor, redenção e reviravoltas emocionantes que ficam com você muito depois que o vídeo termina. No final deste vídeo, outra linda história espera. Clique e seja surpreendido por mais contos emocionantes feitos sob medida